Boa tarde a todos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Eu peço desculpas por fazer a palestra, essa conversa com vocês sentada, mas não consigo ficar hoje ali no lugar de sempre. E desculpas a Malu também pelo trabalho de acertar a câmera, mas tudo bem. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês de novo. Jesus, eu agradeço em primeiro lugar, agradeço a direção da casa pela oportunidade de escolher um tema, estudar e preparar para vir conversar com vocês. Então, o tema escolhido foi Deus, o universo e o homem. Eu fui procurar para falar com vocês, deixa eu achar aqui, na Gênese, de Kardec, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, e no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografia do Chico. Então vamos lá. Que é Deus? Pergunta Kardec às elevadas entidades. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec sabia a diferença do que e do quem na pergunta. Ele não queria saber quem é Deus, onde Deus nasceu, qual a idade que Deus tem, pois ele sabia que a gente ainda não está preparado, não tem entendimento nesse nosso estágio evolutivo ainda. Então, ele perguntou sobre a qualificação de Deus, não sobre a identificação de Deus. Não há, nem pode haver inteligência maior ou igual. Deus é a inteligência e não uma inteligência. A sua obra é fruto de sua vontade. Também não é apenas causa, uma causa qualquer, mas ele é a causa, a razão de tudo o que existe. E essa causa exclui o acaso. Essa causa também tem um outro elemento, que é a lei. E é através da lei que Deus manifesta sua vontade soberana. A lei perfeita e imutável, que garante a estabilidade do universo. O universo congrega todas as coisas, do átomo ao arcanjo, numa lei de continuidade, tendo, acima de tudo, Deus. E o que é o universo? Kardec nos diz que o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos, dos mundos que não vemos, todos os seres, os astros que movem no espaço, que se movem no espaço, e os fluidos que o preenchem. A ciência situa a criação do universo há uns 15 bilhões de anos, apesar que cada hora eles mudam, né? Faz-se as pesquisas, os estudos, descobrem alguma coisa, mas não tem, é muito tempo, não tem muita importância. Das teorias que os cientistas nos apresentam até agora, a mais aceita é a do Big Bang. Um ponto extremamente quente e denso, como um ovo cósmico, que em dado momento ele explodiu. Explodir não é bem a palavra correta. Ele expandiu numa rapidez incrível. E essa expansão e o seguinte resfriamento, porque gerou uma energia muito grande, deu origem às primeiras estrelas e galáxias, aos planetas e todas as estruturas do cosmos. Mas, perguntamos nós, como desse minúsculo ponto que concentrava toda a matéria, expandiu, gerando o universo que se expande até hoje? Quem criou esse ponto? Quem provocou essa expansão? Que força atuou nesse processo para que o universo contivesse as formas que apresenta? Para essas perguntas,
a ciência não tem respostas plausíveis. Não é capaz de sondar a verdade transcendente. A Bíblia nos diz: faça-se a luz, e a luz se fez. O Espiritismo nos dá uma explicação. Não que o Espiritismo não saiba das conquistas e dê valor às conquistas e às respostas da ciência. Na verdade, Espiritismo e ciência se completam. A ciência sem o Espiritismo se acha sem poder explicar certos fenômenos que eles estudam só sobre o ângulo da matéria. E ao Espiritismo sem a ciência, faltaria o apoio e a comprovação. O estudo das leis da matéria, portanto, tinha que vir antes do estudo da espiritualidade. Porque o que é que nos fere o sentido primeiramente? É a matéria. Como é que a gente iria entender saber o que a gente não vê? Né? Então, primeiro a explicação das leis da matéria, para depois entrar na parte espiritual. O universo é formado por dois elementos, o espírito e a matéria. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A doutrina nos explica, então, que no início surgiram o princípio espiritual, o céu, e o princípio material, a terra. O espírito tem os seus atributos e a matéria tem as suas propriedades. São dois universos que se interpenetram, agindo permanentemente um sobre o outro, sendo que o universo espiritual se sobrepõe ao físico. Nós não sabemos como, ainda não sabemos, como Deus criou o princípio inteligente, o princípio espiritual. Mas Ele criou. E criou simples e sem conhecimentos. E também criou os mundos materiais, para que esse princípio inteligente, estagiando ali nesses mundos materiais, evoluíssem pouco a pouco, gradativamente, desde os reinos inferiores da natureza, o reino animal, mineral, vegetal e animal, extraindo de cada um desses reinos o necessário para a sua evolução. Esse princípio foi submetido a experiências reencarnatórias com períodos na espiritualidade. Ele se desenvolveu encarnando em espécies superiores, subindo os degraus de uma escada para chegar até um dia à complexidade que permitisse a ele conquistar a capacidade de pensar. E aí, o nosso princípio espiritual, ele cresceu. Ele ficou de maior. E agora ele se chama espírito. Ele ganhou, com esse aprendizado nos diversos reinos da natureza, a chave da casa. O que ele ganhou? O livre-arbítrio. De agora em diante, ele escolherá seus caminhos, terá responsabilidades por sucessos e fracassos, terá a consciência de si mesmo e vai iniciar o desenvolvimento da memória, da vontade, inteligência e o pensamento contínuo, dando assim início às suas reencarnações como homem. Um passo a mais na evolução, né? Reino mineral, vegetal, animal, hominal, que é a nossa condição atual. Encarnando e reencarnando no reino hominal, a caminho do reino angelical. E nós, então, estamos aqui nesse planeta maravilhoso. As palestras passadas falaram muito sobre o planeta, né? Esse planeta, ele foi moldado com muito carinho e cuidado
Por quem? Por Jesus. Deus, na época que tudo era um caos no universo, como diz a Bíblia, Deus entregou para Jesus um bloco de matéria informe para que ele, Jesus, com os seus trabalhadores divinos, com seus engenheiros siderais, operassem a formação da Terra. No começo, a Terra era um imenso laboratório. As temperaturas altíssimas, descargas elétricas como nunca vimos. E aos poucos, Jesus e seus engenheiros vão organizando e regulando os fenômenos físicos do nosso planeta. Nos reinos da natureza, os tipos adequados a viver aqui já estavam prontos, modelados, tudo por Jesus e a sua equipe. As experiências das eras primitivas tinham sido eliminadas. A gente vê nos filmes e vê nos achados arqueológicos, né? Os fósseis de animais monstruosos, né? A vegetação também, né? A gente fica até meio assim, que tinha cada samambaia tão linda, grande, enorme, a vegetação. E tudo isso estava sendo moldado, acertado para receber o homem. Tudo pronto. O sol já brilhava, porque antes tinha uma camada de nuvem tão espessa, porque era muito quente a superfície, né? O sol já tinha conseguido driblar essa camada e já estava brilhando no céu. A atmosfera já estava limpa, os animais já não eram tão ferozes e a vegetação, ela já estava menos grosseira, apropriada para a alimentação. E o homem, o último ser da criação, aquele que pela inteligência passaria a concorrer para o progresso geral, pelo seu próprio progresso, para sempre. Mas era um homem ainda primitivo. Aos poucos, foi se ajeitando a vestimenta adequada para cobrir o espírito que aqui encarnaria. Viriam primeiro, o mundo ainda era mundo primitivo, viriam espíritos primitivos. Então, eles iam se preocupar mais com a sobrevivência. Então, eles não iriam sentir tanto a vestimenta, ou seja, o corpo físico que eles se utilizariam, que fosse um tipo grosseiro. Grosseiro que eu digo no sentido da matéria. Mas com o encarne e o desencarne, várias vezes, eles foram adquirindo experiências, armazenando conhecimentos, e com o tempo, o espírito mais amadurecido, mais elucidado, foi transformando, né, aqueles corpos num corpo humano. A forma manteve-se a original, né? 2 braços, 2 pernas, mas o espírito foi embelezando a vestimenta nos detalhes. E então, no ritmo natural das leis que regem o nosso planeta, eles procriaram, dando origem à nova espécie, a espécie humana. Então, a gente vê uma passagem, né, do troglodita ao civilizado. Matéria e espírito. Nós não somos criações milagrosas. Jesus nos disse que até nossos fios de cabelo estão contados e que não cai uma folha de uma árvore ao acaso. O que prevalece é a ordem, uma ordem superior e que ainda nós não entendemos. Nós estamos sob supervisão constante. Durante milênios, nós fomos direcionados a enxergar Deus, né, como uma pura inteligência,
Deus é a suprema inteligência. No capítulo 2 do livro A Gênese, sob o título A Providência, está uma pergunta: por que Deus, sendo a suprema inteligência, ele é o máximo em tudo, né? A perfeição. Por que ele se importaria de contar os fios do nosso cabelo? Por que ele se importaria de saber que uma folha está caindo? Lógico, são duas metáforas para as coisas que nós vivemos. Por que ele se importaria com esses mínimos detalhes da nossa vida? A gente imagina que Deus é uma inteligência, e sem dúvida ele é a suprema inteligência. Mas Deus, ele é o supremo amor. Ele é o amor infinito. Então, aquela pergunta, por que não se preocupar? Como que uma mãe não se preocupa com um filho? Como é que Deus não iria se preocupar com os seres amados que ele criou? Né? Então, essa pergunta foi feita e foi respondida dessa maneira. O universo, então, é dirigido pelo amor supremo. E acho que nós todos já pensamos um dia nessa pergunta agora. Poderemos ver Deus algum dia? Somente quando nos livrarmos das inferioridades, das impurezas, atingindo o máximo de desenvolvimento. Então nós vamos entender como tudo isso se passou. Toda essa criação, todo esse encadear de fatos sobre uma ótica certa, um mecanismo que não tem falhas. Aqui não dá para trazer tudo, né? Mas esses livros que eu citei para vocês trazem. A Caminho da Luz de Emmanuel é uma preciosidade. Então, quem puder, porque aqui não dá para falar tudo. Embora seja emocionante a gente pelo menos vislumbrar como que tudo isso aconteceu. Mais tarde, quando a gente conseguir, a gente vai fazer parte da criação, sendo co-criadores sob as vistas de Deus, como Jesus fez. O Espiritismo nos diz que quem somos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, enquanto nós estivermos aqui agora nessa encarnação, já vamos trabalhar, porque nós estamos passando do reino hominal, vai demorar um certo tempo ainda, para o reino angelical. E a pergunta se nós poderemos ver Deus, a gente pode ver Deus, ainda que nós não saibamos de tudo, né? Mas nós podemos ver Deus na criação dele, na chuva que cai, que faz brotar a semente no chão, que a gente está pedindo tanto pela chuva, né? Por uma criança brincando, sorrindo, até na hora de nos despedirmos pela morte de alguém, a presença de Deus está ali porque é a vida seguindo o seu curso. E principalmente, nós podemos ver Deus dentro de nós. Porque dentro de nós, nós temos a centelha divina. Então não há melhor lugar e não há maior responsabilidade de nos conscientizarmos que somos filhos dele. E cumprir com o que ele espera de nós. Para terminar, ainda dá tempo. Eu vou falar para vocês, é uma música do Vansan, mas eu não vou cantar, viu? Pode ficar sossegado. Eu só vou falar a letra, que é muito bonita. Então ela diz assim: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus
no cantar matinais dos pardais, e ouço Deus no lamento de pobres mortais. Eu vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. E eu sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Que nós possamos já começar a ver Deus assim. Muito obrigada a todos, uma boa reunião.